Bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Hoje é o nosso episódio número 16. Para quem não me conhece, meu nome é Tuane, sou uma das hosts aqui do Capacite Podcast, junto com o Alisson, que é meu esposo. E o Capacite Podcast tem um propósito muito claro de trazer informação com convidados especialistas que são referência no mercado e a gente desmistificar um pouco alguns temas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do câmbio na área de comércio exterior. E a gente está recebendo o Gustavo, que é o CEO da Boreal Finanças, inclusive é uma das parceiras da Sept, que a gente fecha aí alguns câmbios com frequência. Bem-vindo, Gustavo, feliz aí estar recebendo você e estar contribuindo conosco. Obrigado, um prazer estar aqui, espero poder colaborar aí com a tua audiência. Que legal, com certeza, sem dúvida. Aqui nos bastidores a gente já bateu um papo, já deu para aprender bastante, então tenho certeza que vai ser bem bacana. Eu aproveito já para convidar o pessoal que está nos assistindo, se for pelo YouTube, já curta aqui, compartilhe. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe, o nosso trabalho a chegar mais longe. E se você tiver alguma sugestão de tema, para que a gente possa trazer algum conteúdo para você, coloca aqui, que a gente vai estar avaliando e convidando algum especialista para estar trazendo esse tema conosco. Então, e quem estiver pelo Spotify também, consegue também comentar e curtir. Então, fiquem à vontade e agradeço mais uma vez a participação de vocês. Quero fazer um agradecimento especial também aos nossos apoiadores do mês de agosto. Temos algumas empresas nos apoiando e elas vão estar passando aqui, inclusive na televisão. E hoje a Boreal é essa nossa convidada. Gustavo, vou pedir primeiramente para você falar um pouquinho da história de vocês no mercado, como que nasceu e a tua posição hoje no mercado. Vocês estão em várias cidades do Brasil com alguns serviços, não só com o fechamento de câmbio, né? Tá bom, vamos lá. Acho que até um pouco antes, vou contar um pouco a minha história. Isso, por favor. Minha carreira, né? Sou economista, pós-graduado em finanças. Comecei minha carreira em banco, fiquei um pouco mais de quase 10 anos em banco. Muito desse tempo na mesa de derivativo e câmbio. Tá? Atendia clientes corporates, né? Clientes muito grandes, empresas. Né? Depois eu saí e fui para a tesouraria de grandes empresas. Então, trabalhei, meus cabelos brancos aqui entregam um pouco, trabalhei na Aracruz Celulose, uma empresa que depois virou Fibria, depois virou Suzano. Hoje já foi vendida para outra. Depois trabalhei na Gafisa, que é a segunda maior construtora do Brasil. Trabalhei na Cargill e nas linhas aéreas. Eu sempre tesoureiro dessas empresas. Aí, 7 anos atrás, eu abri minha própria empresa, a Boreal Finanças, que tinha o intuito de sofisticar a tesouraria de middle market. Então, sempre fui tesoureiro de grandes empresas e muitos amigos empreendedores iam me perguntar, principalmente os importadores, vinham me perguntar, como é que eu faço o hedge, como é que eu travo a variação cambial, porque eu sofro bastante com isso, como é que eu consigo crédito, como é que eu faço. Eles sempre achavam que era uma coisa que só grandes empresas conseguiam fazer. Eu passava dica no churrasco, aniversários, assim. As consultorias. Passava um tempo, encontrava de novo, e aí fez? Não fiz. Né? Então, aí quando eu tive a ideia de atender esse mercado, né? Pequenas, médias grandes empresas, assim, vamos falar assim. Abri isso há 7 anos atrás. Acabei virando também agente autônomo de investimento, mas para poder atender meus clientes via B3, né? A antiga BMF. E aí eu acabei indo para escritórios de investimentos. Entrei na Wise Investimentos, que há 3 anos atrás ela comprou a Boreal. Então hoje eu sou sócio minoritário da Wise e a Boreal continua com a marca, que é a marca que atende empresas. Então, aquele escritório de investimento geralmente atende investimento para pessoa física. E a gente tem os produtos de pessoa jurídica que continuam sendo a Boreal, que é a marca Boreal que atende dentro do grupo da Wise. Há 2 anos atrás a Wise foi adquirida, 50% das ações da Wise foram adquiridas pelo Banco BTG. Então hoje o BTG é o nosso maior sócio. A gente ainda mantém o controle, os minoritários, o sócio majoritário ainda mantém o controle, a gente não
não é exclusivo de BTG, a gente tem até outros 10 parceiros bancários, né? A gente é correspondente bancário ou indicador de outros 10 bancos, além do BTG. E hoje a gente atende os clientes aí da Wise, né? Os clientes antigos da Boreal também. A Wise é a maior rede de escritórios de investimentos do Brasil. Tá? Ela está em mais de 40 cidades, muito focada no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, mas ela já está em... Agora me fugiu aqui, não sei se são 8 ou 9 estados. Né? Então a gente está em BH, Natal, Recife, Paraná também, Rio Grande do Sul, operação grande já no Rio Grande do Sul. Legal. Então estamos crescendo, né? E aí a parte de atendimento a empresas acaba tendo muita sinergia, né? Porque o investidor, quem empreende e dá certo tem dinheiro, né? Então ele acaba sendo um empreendedor que já tinha dinheiro aplicado com a Wise e acaba pegando os produtos também que a gente fala, né? Que atende empresas, né? Que a gente fala PJs, né? E aí a nossa especialidade ali seria para câmbio, para hedge. Hedge é travar, hedge é proteção, né? Então você seria travar o câmbio ou outros tipos de índices que dão variação que pode perder uma margem ali que a empresa possa ter, né? Então pode ser inflação, pode ser commodity, né? A gente está importando commodity agrícola, commodity metálico, pode ser juros, tá? Então dá para fazer hedge para bastante coisa. Mas como a gente é muito forte em câmbio, a gente acaba fazendo mais hedge cambial mesmo, né? E a gente também é muito forte em crédito, né? A gente ajuda a empresa a estruturar dívidas e a gente, como correspondente bancário desses 11 bancos, a gente também tem linhas de crédito para oferecer. E às vezes fica até uma vantagem aí, né? Concentra o kit banco só com a gente está cotando potencialmente 11 bancos. Depende muito do tamanho da empresa. Tem banco que a gente consegue atender a partir de um certo faturamento, tem banco que é um faturamento mais baixo, a gente consegue atender, mas não consegue levar os 11 e tudo. Mas o que a gente gosta mesmo é de estruturar a dívida para o cliente. Porque aí eu pego não só os bancos que eu sou correspondente, mas eu pego o mercado inteiro. O mercado de crédito inteiro. Ofereço a linha de crédito que a gente considera ideal, a estrutura de dívida ideal, né, otimizando garantia, reduzindo os juros, aumentando o prazo. Então a gente prefere fazer dessa forma, a gente cobra uma taxa de sucesso se conseguir fazer, mas a gente trabalha das duas formas, ou estruturo cobrando uma taxa de sucesso, ou a gente oferece as linhas dos bancos que a gente é correspondente. Muito legal. O comércio exterior, na importação em especial, tudo começa no fechamento de câmbio, porque a maioria das operações tem que pagar antecipado uma parte para os exportadores começarem a fabricar o produto, a máquina. Então, o start da operação na importação é o fechamento de câmbio, né, aqueles 30%. E tem sido um desafio para as empresas, né, nessa oscilação que a gente tem passado de fechamento de câmbio. Nas últimas semanas a gente viveu algo bem complexo, né? A semana retrasada acho que estava 4,80, se eu não me engano. A gente chegou a fechar... Bateu 4,73, a mínima em 3 anos. É verdade, a mínima. E essa semana já está hoje 5 ponto alguma coisa. Um pouquinho abaixo de 5, né? Hoje, fechou um pouquinho. 21 de agosto, né? Fechou um pouquinho abaixo de... A hora que eu cotei de manhã ainda estava na casa do 5. E aí, Gustavo, eu quero pedir para você comentar um pouquinho com a gente quais os principais desafios, no teu ver, nesses anos aí, trabalhando desse lado, atendendo as importadoras, as trades, os principais desafios enfrentados para fechar o câmbio na importação. Tanto das empresas que estão começando, qual que é o teu sentimento, né, de quando tu escuta o cliente? Bom, acho que o principal desafio é a volatilidade do câmbio. Tá? Você tem que se planejar para você não correr o risco da volatilidade, né? Você pode perder tanto se subir como de cair. Até o importador
pode perder dinheiro se o dólar cair, dependendo de quando ele vai precificar o produto que ele vai vender. Então, o entendimento de você proteger a tua margem, eu acho que hoje é o principal desafio do importador. Tem desafio operacional que acaba sendo simples. Como a gente conhece muito esse processo, eu falo que eu trabalhei dos três lados, né? Antes eu falava dois só, né? Eu trabalhei do lado do banco, trabalhei do lado da empresa e agora estou intermediando essas operações. Então, trabalhei dos três lados. Eu sei qual que é a dor do banco, eu sei qual é a dor do cliente e eu tento facilitar esse processo. Então, o processo operacional de abrir cadastro para operar, para poder fazer o câmbio, ou conseguir vencer o compliance, né? O compliance é bem importante. Os bancos são corresponsabilizados se existe lavagem de dinheiro na operação cambial que o banco fechou através dessa empresa, por exemplo. Por causa disso, os bancos têm um compliance que, para abrir, para fazer a primeira operação cambial, eles têm que se certificar que não, né, ninguém está duvidando de idoneidade aqui de cada cliente, mas o banco precisa estar seguro que operações de lavagem de dinheiro não vão acontecer nesses fechamentos de câmbio. Então, a gente trabalha muito bem com essa parte de cadastro, com essa parte de compliance, para ajudar as empresas a vencerem, mas é um risco mais operacional, acho que não é risco, é um trabalho operacional que a gente ajuda nossos clientes a vencer. Vencido isso, é só manter o balanço e o faturamento atualizado para continuar mantendo ali os limites para câmbio mesmo aprovados. Né? Ninguém vai poder fechar mais câmbio em volume financeiro do que faturou. Né? Então, isso configura também uma possível lavagem de dinheiro. Então, os bancos se certificam disso, mas isso é mais operacional, não vejo como um risco. O risco mesmo é perder margem por causa de volatilidade no câmbio. Por uma falta de planejamento e de ajustes e gerenciamento. Eu brinco que eu faço um processo de educação financeira que eu faço com meus clientes, né? Porque a gente trabalha com clientes ali, a gente chama de middle market, né? Empresas médias, pequenas e médias, né? Que é o nosso onde a gente trabalha melhor ali, e os clientes não sabem fazer o hedge, acham que é só coisa de empresa grande, mas dá para fazer e deve fazer. Você tem que proteger tua margem. Aí tem muito cliente que quando faz, todo mundo quer fazer o hedge, mas não quer perder o dinheiro no hedge. Mas, o hedge é para você travar a tua margem. Né? Então você travou. O dólar pode subir ou pode cair, mas você já travou o dólar. Mas geralmente quando alguém vai fazer o hedge pela primeira vez, ele quer ganhar. Né? Ele não vai assim, ainda bem que eu fiz. Não, mas você fez e o dólar pode cair. E você poderia ter ganhado mais margem, mas você travou. Vai dormir tranquilo, deita na noite, não importa. Estava no planejamento, né? Eu acho legal a gente falar isso, até é um dos pontos que eu tinha até anotado aqui, que essa é uma das estratégias muito positivas utilizadas para minimizar esses riscos cambiais, né? E elas são feitas com frequência, tu sente isso nos teus clientes? Lógico, como a gente falou, depende do perfil do cliente, né? Se aquela margem, aquele 1 centavo vai fazer diferença, como no agro e tudo mais. Mas no momento que a gente está hoje da economia, tu tem um alto índice de cliente que trabalha com essa estratégia? A gente faz um processo de educação financeira com nossos clientes, né? Então, eu acho que esse número aumenta cada vez mais, tá? Mas eu ainda acho muito baixo. E a gente fala com bastante cliente. Tu acha que deveria ser maior essa estratégia nas empresas? A gente está com 25% dos clientes fazem o hedge. Assim, se eu tivesse uma empresa que tivesse problema de variação cambial, eu faria o hedge de 100% da minha operação. Entenda que assim, uma empresa importadora, que acho que é mais o foco da tua audiência aqui, ela tem vários riscos na operação dela. Né? Então, ela tem que achar um fornecedor
confiável, com produto o produto tem que vir com qualidade, tem que entregar o produto certo, você tem o frete, chegar no tempo que você precisa. No tempo, o próprio preço do frete também já é um risco também, né? Na pandemia todo mundo viu o que aconteceu. O produto chega aqui, tem que desembaraçar. Torcer para o canal verde, cair com a bandeira vermelha. Aí chega aqui, você ainda tem um risco de logística, rodoviária, armazenagem. Às vezes você vai manufaturar esse produto, aí você tem o risco de não vender, encalhar. Então você tem muito risco na operação, né? Risco de inadimplência de um cliente que você pode vender a prazo. Então, você tem tanto risco na operação. Tem alguns que você consegue mitigar. Né? Você pode botar um seguro no frete, no armazenamento, pode botar até um seguro de inadimplência, um seguro de crédito. Você também pode, na minha opinião, você deve contratar um seguro de proteção da variação cambial. Legal. Ô, Gustavo, vamos desenhar um pouquinho como que funciona o processo de fechamento de câmbio? Pode ser que tem gente que está nos assistindo e não entende muito bem. Até para comentar com o pessoal que a gente falou nos bastidores ali das quatro pernas. Então, por exemplo, vou fechar um câmbio com vocês, aprovei a taxa, vai iniciar esse trâmite. Eu já tenho o cadastro, né? O primeiro ponto importantíssimo, ter o cadastro com vocês, atualizado, com os balanços e tudo mais. Fechamos, definimos o banco, fiz a transferência para Boreal. Quais são os próximos passos de vocês? Eu só vou fazer uma correção. Claro, vamos lá. A transferência não é para Boreal. Né? É para a própria conta nossa. A gente não é uma corretora, a gente é uma empresa simplesmente de serviço que é banco correspondente desses bancos que a gente trabalha. Então, a gente você não faz a transferência para a gente, e sim para uma conta sua que a gente abriu nesses bancos. Né? Como se fosse aquela TED de mesma titularidade. Não? Vocês têm PIX de mesma titularidade. Né? Mas, assim, toda operação, tem muito se falado nisso hoje em dia, né? Do padrão dólar, né? Do padrão SWIFT. Né? Então, toda operação cambial, independente do país que você fizer aqui no Brasil, é 100% via SWIFT. Né? Padrão SWIFT. Quem é importador conhece bem isso, né? Que é o comprovante que ele manda para o fornecedor dele, que ele pagou, e aí pode embarcar o produto lá. Então, pegando aqui como exemplo, uma empresa brasileira importando da China, tá? Só para pegar esse exemplo, que é a maioria, né? Sim. Você tem 4 bancos na mesma operação. Tá? Então, você tem um banco aqui no Brasil, né? Que seria o primeiro banco. E aí você tem o banco correspondente nos Estados Unidos do banco aqui no Brasil. Tá? Então aí já são 2 bancos. Aí você tem o banco chinês, tá? E você tem o banco correspondente nos Estados Unidos desse banco chinês. Então são 4 bancos. Aí o que vai acontecer? O teu fornecedor chinês, ele passou um canal bancário com as instruções para pagamento dele. Então, então ele passou lá no banco XYZ, lá dos Estados Unidos, que tem ali uma perninha com a informação do banco chinês do cliente, do fornecedor. Tá? E aí a gente vai ter que fazer esse pagamento. O importador aqui no Brasil tem que fazer esse pagamento. Então ele vai escolher um banco aqui no Brasil, vai fechar o câmbio, vai mandar os reais para esse banco aqui no Brasil. Esse banco aqui no Brasil vai mandar para o banco correspondente do banco aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Chegando esse dinheiro lá nos Estados Unidos, já em dólar, ele vai mandar esse dinheiro para o banco correspondente do chinês, lá, como se fosse uma TED lá nos Estados Unidos. Que é um SWIFT, né? Mas ele vai mandar esse dinheiro para lá. Tá? E aí mandou. Aí depois esse banco correspondente nos Estados Unidos do banco chinês vai mandar o dinheiro para a China. Tá? Então sempre tem esses 4 bancos aqui. Quando a gente faz operação aqui no Brasil, a gente só tem controle da gente fazer com um banco aqui no Brasil e o banco correspondente desse banco no Brasil, nos Estados Unidos. Depois que ele faz a transferência para o banco correspondente lá nos Estados Unidos, do chinês nesse exemplo, a operação acabou para a gente. Né? Aí, se esse banco nos Estados Unidos
correspondente do chinês demora para mandar lá para o banco chinês, na China, aí é um problema do fornecedor, não é nosso. Não é nem A responsabilidade acaba no momento. Não é nem do importador. Aí o que você tem como comprovar? Você tem o SWIFT, o comprovante SWIFT. Então eu falei assim, olha, segura o container aí, põe no navio aí, porque eu já paguei. Ah, mas eu não recebi, não, mas eu paguei, está o comprovante SWIFT aqui. O problema é do teu banco ali. Correspondente lá fora. Correspondente lá fora, do chinês lá, que não mandou. Tá? Então o SWIFT já é uma comprovação que o pagamento foi realizado. Se vai demorar para cair lá, é uma questão do problema do fornecedor, não é mais nosso. Então, oficialmente, o SWIFT já faz com que todo o processo tenha sido de pagamento tenha sido concluído e pode embarcar, pode fazer. Uma pergunta que me surgiu agora, e eu até não tinha notado, mas surgiu agora. A gente normalmente fecha em D0, né? Que é o pagamento efetuado e cai para o exportador nos Estados Unidos, no banco dele, no mesmo dia. Eu estou fazendo essa pergunta até porque, quando eu faço as cotações com vocês e tal, o pessoal pergunta, é D0 ou D1, né? Além da questão do horário, há alguma diferença interna para vocês? De preço? De procedimento? De preço, acredito que sim, né? A taxa deve ter alguma diferença de taxa. Mais algum procedimento diferente? Não. Segue o mesmo fluxo. Não, o fluxo ele tem que ser mais rápido, né? Para respeitar o prazo, sim. Né? Porque a gente até conversando antes na gravação aqui, tem um problema de fuso horário, né? Sim. Então, a gente consegue fazer operação em D0, tá? Com um banco dentro dos que a gente trabalha, até às 5 horas da tarde. Se me mandar o TED, o Pix, né, até às 5h30, a gente consegue fazer a operação D0 para a China. Até 4h30? 5h30, né? 5h30? Você fecha até às 5, 5h30, a gente consegue fazer. Mas você vai ter que mandar os documentos super rápido para fazer por causa do tempo, né? O prazo é do cliente. Se você fecha um câmbio às 5 horas da tarde, eu vou arredondar aqui, não sei de cabeça quanto é, mas seria 5 horas da manhã na China. Então, para a China é um D0. Né? Sim. Porque ela está recebendo, ela vai receber às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã deles lá, tipo, o pagamento é no mesmo dia. Quando você vai fazer uma operação em euro, a gente já não consegue fazer nesse horário, né? Porque o euro faz pelo banco, apesar de ser SWIFT também, mas faz pelo banco na Europa. E aí, por fuso horário, isso não atrás. Então, você vai fechar um câmbio às 5, já é 9 lá. Então, o banco está fechado. Então, não vai dar para fazer essa operação em D0. Quando a operação não é em dólar, que a gente está na frente, né? E aí dá para fazer nesse horário, que o banco americano também vai ficar ali até umas 8, 9 horas fazendo a operação e manda esse dinheiro. Então, ele chega no D0. O euro é um pouco diferente. Mas dá para fazer essa operação. Então, assim, a velocidade das coisas, elas têm que crescer. Tem que crescer. E depende muito da celeridade do cliente, né? Porque depende totalmente dele, né? Tanto o documento como a transação bancária. Os documentos, assim, o câmbio é simples, né? Principalmente a importação, né? Não tem uns câmbios complicados, mas é mais de serviço, depende do país que você está mandando, se tem acordo de bitributação aqui lá, de imposto de renda que tem que recolher, ou IOF, o que seja. Mas o câmbio de importação, ele não tem nenhum imposto de renda, não tem IOF. Então, você tem, eu sempre falo, você tem 3 documentos para fazer a importação. Depende da etapa que você está fazendo. A importação, você apresenta um desses 3. Então, é um pagamento antecipado. Quer dizer, o chinês quer que você pague 30% para ele começar a produzir. Eu falo chinês, mas pode ser qualquer Não, mas maior volume. Aí depois é um pagamento antecipado. Então você não tem. Você vai ter que mandar a invoice. Né? Eu brinco que a invoice é um papel de pão. Não tem modelo de invoice, uma regra internacional. É um modelo ali que manda. Mas depois que o fornecedor mandou aquilo vira um documento oficial. Então o que está ali tem que ser respeitado. Se ali tem prazo
para pagar e você paga depois, esse documento não vai ter que corrigir. Se você está ali que você só tem que pagar 30% antecipado, você pagou 40%, também não vai dar, você tem que corrigir. Então, tem que respeitar os termos de pagamento estão ali, né, tem algumas regras ali que acaba tendo que seguir para o processo aí até dentro da liquidação financeira esperada que o cliente contratou, D0, D0. Vamos falar que o produto já embarcou. Se o produto já embarcou, você vai precisar também, além da invoice, você vai precisar do BL, né, o Bill of Lading, vai precisar desse documento. Já embarcou, então me dá o documento de embarque. E, por último, você tem a DI. Então, às vezes, você tem um fornecedor que conseguiu dar prazo longo, tem 90 dias para pagar. O produto já chegou aqui no Brasil, você já desembaraçou, então você tem a declaração de importação, pega a DI e apresenta. Aí você não precisa nem apresentar nem a invoice, nem a BL, porque o produto já está aqui. Então, dependendo da etapa que você está na importação, você mostra esses 3 documentos. Mas tem um momento que a gente tem que enviar as DIs para vocês, aqueles câmbios fechados, né? Você sempre vai ter que comprovar a conclusão da operação. A conclusão da operação. Então, se você pagou 100% antecipado, tá, que é muito comum, né? Muito. Paga 30% antecipado, 70% no embarque, ou às vezes paga um pouquinho antes do produto chegar aqui no Brasil, seja o que for. Você pagou 100% do câmbio. E depois, quando o produto chegou, você nacionalizou, você tem a DI. Né? E aí os bancos têm essa responsabilidade, até também por controle de lavar dinheiro de você, mas também junto com a Receita Federal, de ter a conclusão da importação. Mas, você mandou esse dinheiro, mas para onde foi? Chegou o produto aqui? Então, assim, tem um prazo para envio desses documentos? Existe um prazo máximo, acho? Por regra, não sei se tem uma regra, uma regulamentação para falar, mas não pode passar de um ano. Não pode passar de um ano. Apresentar esses documentos finais do processo. Se passar aí... A gente envia para vocês e vocês enviam o dossiê para o banco que a gente fechou. Isso. Entendi. Gustavo, agora falando um pouquinho de dicas para a galera que está pensando em começar a importar, ou quem começou os projetos agora, que dicas que tu daria, depois desses anos aí, de estratégia em relação ao câmbio, em relação às cartas que você comentou, as cartas de crédito, estratégias financeiras, além, lógico, de ter um parceiro de confiança, como a Boreal e todo esse estudo que vocês fazem? Acho que assim, para você fazer importação, você tem 2 grandes riscos financeiros, né, que eu falo, que não está muito dentro não é operacional, é financeiro puro, né? Acho que o principal que mata a margem de muitas empresas é a variação cambial, tá? Então, que depende também. O dólar, às vezes, o importador quer que o dólar caia, né? O exportador que suba, né? Mas depende do tipo de negociação que você tem com o teu cliente, você pode correr o risco da queda do dólar. Tem muito cliente que, por exemplo, tem estoque. Então, ele tem um estoque de 3 meses de matéria-prima que ele importa, né? Independente se ele vende direto, se ele manda fatura, ele tem esse estoque. Esse estoque é dolarizado, né? Pelo produto que ele importa. Ele já pagou por esse estoque já está comprado. Se o dólar cai de preço, o concorrente dele que não estava estocado está comprando com um preço mais barato. E aí ele tem um preço de custo melhor do que de quem estava estocado. Então, geralmente, quem tem estoque, apesar de ser importador, ele tem um ativo em dólar, né? Então, por que ele quer que o ativo dele deprecie com a queda do dólar? Então, se o dólar subir, ele está estocado, é uma vantagem, né? Então,
Assim como depende de quando o cliente precifica o valor de venda para o importador precifica o valor de venda do produto dele para o cliente final. ele começa a correr o risco. Então, vamos supor que ele tem prazo com o fornecedor, só que ele já precificou hoje o preço de venda. Se ele não pagou esse fornecedor ainda, ele está correndo o risco de... Mas se o dólar cair, né, ele vai pagar o fornecedor dele lá na frente. Então, legal. Mas tem que fazer essa... Então, você tem várias formas. Você tem que entender qual que é o teu risco. Qual que é a tua exposição cambial. Tá? E aí tem algumas formas de você calcular isso. Tem as formas mais comuns ali, a gente chama de ALM, Asset Liability Management, né, que é ativo menos passivo. Tá? Então você pega os seus ativos em dólar, os seus passivos em dólares, um menos o outro, e você vê se você tem que fazer a trava para compra ou a trava para venda, né, no hedge. Então, se você, nesse primeiro exemplo desse, você tem mais estoque, que é um ativo, do que você tem de passivo, né, um pagamento que você tem que fazer, né, olha que nesse exemplo você já estava com o estoque comprado, então você tem que vender dólar. Né, então, você tem que ver, se o seu ativo for maior que o seu passivo, você vende. Se o seu passivo for maior, você compra. Então, você faz esse cálculo dentro de uma periodicidade que você entende. A gente fala no mínimo mensal. Né, aliás, no máximo mensal, né, não pode passar disso. E tem também o que a gente chama de cash flow. Né? Você pega dentro de um prazo, geralmente a gente olha 3 meses, mas depende muito do tempo de operação de cada cliente. Né? Então, tem um cliente que começa a correr o risco quando ele compra lá no chinês, chega em 60 dias aqui no Brasil, tem que desembaraçar tudo, e ele estoca isso mais 30 dias e vende. Então, ele tem um ciclo de 90 dias de risco. Então, faz um fluxo de caixa de 90 dias de tudo que você tem em dólar, né, de a pagar e a receber. Tá? E aí você faz o hedge dessa diferença, seja para comprar ou vender dólar, para você não correr esse risco. Tá? Então, a primeira coisa seria você entender a sua exposição cambial e fazer a proteção. Tá? Diante do seu produto, das suas vendas, né, do seu fluxo. Dentro de tudo. Às vezes você tem muita gente que tem ativo em dólar. Por exemplo, é complexo o assunto aqui, mas é bem importante para o importador. Se ele conseguir repassar o preço da variação cambial para o cliente dele, é o cliente dele que tem que fazer o hedge, não ele. Né? Perfeito. Então, ele que tem que fazer. Só que ele está importando, ele já importou, né? Ele já pagou. Então, se ele vai passar o preço da variação cambial, se ele importou, ele pagou o dólar a 5. Se o dólar caiu para 4,80, ele vai vender a 4,80, porque o preço dele é dolarizado, então ele tem que fazer a proteção. Só que ele faz importação recorrente, então ele tem que botar ali no fluxo de caixa ou tirar uma foto do balanço dele, por exemplo, para ver o ativo menos o passivo. Então, essa é a dica que eu dou. Calcule a tua exposição cambial. Tá? A gente ajuda os clientes a fazer esse cálculo. Tá? E aí, também, além de ajudar a fazer esse cálculo, a gente ajuda a precificar, até ajuda a escolher a alternativa de hedge que ele pode fazer. Né? Que ele pode fazer a trava cambial, né? Você falou que você faz um câmbio com a gente D0, D0. Você pode fazer um câmbio D20, D20. Né? Você paga o banco daqui a 20 dias e o banco paga o teu fornecedor. Depois você pagou ele. Depois que ele recebeu é que ele vai pagar o fornecedor. Se tu consegue negociar com o exportador esse prazo, tu consegue congelar o câmbio de hoje. Não, às vezes você tem esse prazo mesmo, né? Você vai fazer uma importação que você já sabe que você vai fazer pelo tempo. Pela programação da tua empresa ali. Você pode fazer isso, pode travar o preço hoje. Pode fazer uma NDF, né, que seria o cálculo de custo seria o mesmo, né, mas é uma operação separada. Você vai ter que, nesse mesmo exemplo de 20 dias, você faz uma NDF de 20 dias, daqui a 20 dias você vê se ganhou ou perdeu nessa operação, e você fecha o câmbio
ao mesmo tempo ali. Então, são duas operações. Você faz a NDF e o câmbio, né? A trava cambial, o dólar, trava de dólar, tem um monte de nome, né? Mas se você só faz uma operação, você não precisa fechar o câmbio. É uma operação de câmbio que você fechou hoje. A NDF é uma operação separada que você faz, apura o resultado e fecha o câmbio. A soma das duas operações É o pagamento. é igual, né? Só que uma tem... Ô, Gustavo, e se... dois cenários de trava. Às vezes acontece do cliente travar. Já aconteceu, o cliente travou comigo. Ai, não, Tony, cancela. Se você travou... No caso de D0, sem ser esse de D20 D20. Por exemplo, um D0. Não, ela fechou um câmbio. Fechou não um é que ela câmbio. travou. Ela travou. Não fez o head, ela fechou um câmbio. Ela pediu pessoal, pra cancelar. taxa é tanto, o cliente deu ok, dou ok para vocês, vamos seguir. Aí o cliente não me deposita, não me deu. Ai, Tony, hoje não vai dar. Se você faz isso com o cliente, a gente tem que cobrar para você o cancelamento. É cobrado um FII pelo... Não é nem o FII, na verdade uma se taxa. você comprou dólar, né, para pagar o teu fornecedor. Depois você quer vender. Você vai ter que vender. A diferença pode até ser para o seu lado, tá? Se o dólar você comprou, o dólar subiu, ela desistiu do câmbio, você vai vender, como o dólar subiu um pouco, você vai ganhar nessa operação. Então, se o dólar caiu, aí você vai perder na operação. Aí a gente tem que cobrar do nosso cliente, que seria accept, mas Sim. você, no final das contas, tem que cobrar do teu cliente que fechou a operação e depois cancelou. Ele que tem que pagar essa... E nesse D20, eu acredito que seja um ônus maior, ou não? Se ela quiser cancelar... Existe, é diferente? É que, uma assim, curiosidade mesmo. Eu até ia explicar isso antes da sua pergunta, então vou voltar na explicação para depois te responder. Toda operação de hedge, para um importador, ela tem um custo, né? Que é o juros do Brasil, uma conta arredondada, né? Tem uma conta financeira aqui, arredondando, tá? Então, bem técnico, mas os juros do Brasil menos os juros dos Estados Unidos, tá? No caso do dólar, falando do euro, os juros do Brasil menos os juros da zona do euro. Então, assim, hoje, também, vou falar aqui da curva do Brasil para 6 meses. Aqui também vamos falar número arredondado, assim, só para facilitar a conta. Vamos falar que os juros aqui vai para 12,75, tá? E que os juros dos Estados Unidos está 5,75. Tá? Então, os juros ao ano, o custo do hedge ao ano é 7%. Isso para o importador. Para o exportador é o ganho. Né? O exportador, ele ganha. É o inverso. Então, se o dólar está R$5, se ele quiser fazer um hedge para um ano, ele vai pagar 7%. Eu estou arredondando, estou fazendo só conta aqui, não sei nem se as uhum. curvas de juros desses dois países estão assim, mas não estão bem próximas desse valor que eu estou falando, mas pegando só como exemplo, ele vai pagar 7%, vai dar 35 centavos. Então ele fecha um câmbio hoje a 5,35. Uhum. Daqui um ano, quanto está o dólar? Está 5,35, então ele fechou no mesmo... o dólar foi para 5,50. Ele, opa, ainda bem. Fiz o câmbio aqui e fechei a 5,35. O dólar continuou 5,20. Puxa, mas ele parou de correr o risco durante um ano. Né? Sim. Por o resultado ali, fechou. Então, esse é o custo do hedge para o importador na operação de trava, operação de NDF, tá? Que a precificação é igual. Então, assim, um cara fechou, ele pagou esse custo do hedge, você falando desses 20 dias, vamos falar que também, chutando o número aqui, estava 5, ele fechou a 5,05, esse hedge para 20 dias. Tá? Daria menos de 1%, mas só como exemplo. Ele quer cancelar. Esse 5,05, esse 1% que eu botei aqui, ele já contratou, né? Então ele já sai perdendo já logo na saída que ele quiser contratar, porque eu vou ter que fechar o câmbio para lá. Então tenha certeza, né, que vai fazer. Mas acontece também. Sim, às vezes talvez. Mas a decisão do cliente foi a decisão de fechar e depois foi a decisão de cancelar. Sim. Ele tem que honrar.
Aí tem que honrar. Meu Deus, que aula! Super, vários aprendizados. Tem algo que a gente não falou que tu gostaria de falar, que tu lembrou durante esse... Tem, assim, eu estava falando das alternativas de hedge que ele tem, né? Então, ele pode fazer também, só para citar, né? Ele pode fazer estratégia com opções, né? de dólar, de euro, de outra moeda. Então, é comprar uma call, comprar uma put, ou fazer operações mais... Eu não vou entrar em detalhe que é muito técnico, mas pode fazer uma call spread, uma SIGO, uma fence, né? Tem um monte de alternativa que ele pode fazer, que dependendo de como está o dólar, né? Quando o dólar está muito perto do piso, estava 4,73, né? 2 semanas atrás, você pô, será que é bom fazer qual a estratégia de hedge é melhor? Quando ele está perto do piso, é melhor você fazer uma operação de NDF, em vez de você fazer uma operação, por exemplo, comprar uma call. Se ele está mais perto do teto, tá? Então às vezes é melhor você fazer. Então depende muito de como está o cenário cambial, né? Para você escolher qual a melhor alternativa. E a gente faz todas essas alternativas, independente do volume. Tá? Então, só para encerrar aqui o hedge, né? Então, assim, a principal dica que eu daria seria para fazer a proteção cambial. Tá? Então, desde você calcular a exposição cambial, para depois você contratar e fazer o fechamento da operação. E depois, se a empresa está no lucro real, ela ainda tem que fazer o hedge account, que a gente pode ajudar. Né? Ela tem que contabilizar isso de maneira correta. Ela não pode colocar o hedge cambial, o resultado, seja positivo ou negativo, como despesa financeira ou receita financeira. Ela tem que jogar isso como despesa ou receita operacional. Tá? Até para ela poder recuperar o imposto de renda que ela pode ter tido na operação do hedge. Tá? Então a gente também auxilia nessa parte. Que legal. Tá? E acho que aí o outro principal problema que o importador pode ter, eu sempre brinco com isso, né? É o cliente achar que, né, o dono da empresa, o presidente da empresa, o gestor, o administrador, seja quem for, ele achar que ele manda na própria empresa. Não é ele que manda na empresa. Quem manda na empresa dele mesmo é o fluxo de caixa. Então ele tem que ter um planejamento de fluxo de caixa, né, principalmente o importador, que tem um descasamento notório, né, tem que pagar o fornecedor antecipado, depois paga no embarque, depois chega o produto aqui no Brasil, paga os impostos, depois vende a prazo para o cliente dele. Então ele tem um descasamento natural ali, né? Então, e ele começa a fazer, estou vendendo bem, vou aumentar minhas vendas, ele pode ter um problema bem grave. E quem não se planeja em fluxo de caixa sempre paga dinheiro mais caro no mercado. Então, se ele tiver um bom planejamento de fluxo de caixa, ele vai antever a necessidade de caixa dele, e com o planejamento ele vai conseguir pegar a melhor linha no mercado. E a linha mais adequada para um cliente importador que tem é o FINIMP, financiamento de importação. Regida por uma lei específica desse produto, onde até o spread é um pouco controlado, não dá para colocar muito spread nessa operação. Não tem IOF, né, que acaba sendo bem relevante, né, e geralmente não tem pagamento, não tem amortização no meio. Né? Então você faz uma operação para 6 meses, operação de $100 mil, vamos falar que custa 10% ao ano, ele vai fazer para 6 meses, então o banco paga hoje o fornecedor $100 mil, e daqui a 6 meses você paga $105 mil para o banco. A operação acaba aí. É lógico que nesse a gente recomenda fortemente fazer o hedge nessa operação também, mas essa operação específica ele consegue casar o fluxo de caixa dele entre pagar o fornecedor, pagar os impostos, receber tudo para depois ter fôlego para ter o fôlego dele. Então, fazer um bom planejamento de fluxo de caixa para poder planejar qual a melhor linha de crédito que ele vai tomar. E aí não tem linha de crédito, talvez com o FGI hoje em dia, né, com um prazo mais longo até pode ser melhor, mas
condições normais aí, o Finimp é a linha pro importador. Dá para fazer 1 ano essa operação. E vai depender muito da análise de crédito que cada Sim, o tempo vai de ter. empresa, movimentação, tem alguns Sim. requisitos, né, a serem cumpridos, lógico. Na verdade, eu sempre falo que crédito você pega comprovando capacidade de pagamento da linha que você está tomando. Como é que você comprova? Você comprova através do teu balanço. Então você pega os últimos 3 balanços, o balancete, né, no trimestral que mais recente que você tiver, e ali vão ver, pô, você tem geração de caixa, EBITDA positivo para poder pagar toda essa dívida. Tenho. Então você não está alavancado, né, você não tem tanta dívida ali. Então você consegue. Então, se você tem geração de caixa comprovada no passado suficiente para poder pagar uma dívida no futuro que você vai tomar, e você não está tão alavancado ainda, não tem outras dívidas ali, você vai conseguir esse crédito. E aí, para conseguir esse crédito, pro importador, Não tem o importador pensa em Finimp, não pode pensar em outra taxa. A gente também ajuda com isso. Legal. Dentro desses bancos que a gente trabalha, a maioria tem essa linha. Mas eu sempre também vou falar, vamos falar com o cliente que faz 100% de Finimp, é linha de curto prazo. A gente já viu algumas crises de liquidez aqui no Brasil, né? Então você teve crise de liquidez durante a pandemia, teve crise de liquidez na greve dos caminhoneiros, você teve crise de liquidez na crise causada ali um pouco depois da reeleição da Dilma. Quem tinha Finimp ali, 100% Finimp, na hora que vai precisar renovar, acaba não tendo ali. Então também é um risco você só tomar Finimp. Então a gente pede para equilibrar, depende da empresa, mas a maioria ficar com 50% de uma linha de curto prazo, com 50% de linhas mais de longo prazo. Aí faz um bom equilíbrio ali, mas tudo planejado dentro do fluxo de caixa. Né? Essa dívida cabendo no fluxo de caixa, você querendo pegar um empréstimo para comprar mais, porque você sabe que você vai ter venda, né, saída para esses produtos, Vale a pena. põe no fluxo de caixa para ver se vale a pena. Não deixa ninguém mandar na tua empresa que não fosse fluxo de caixa. Nossa, Gustavo, muito legal. Teve algo que tu lembrou durante que tu queira reforçar com o pessoal, que a gente não tenha falado? Porque foi bastante conteúdo. Foi. Bem bacana. Bem bacana. Eu acho que assim, é bom ter um parceiro com conhecimento técnico para poder fazer isso. Tá? Fazer um pouco o meu merchan aqui. A Boreal, Não, concordo totalmente. A Boreal ela não cobra nada do cliente para fazer essas operações, tá? Tanto do câmbio, como do hedge, como do crédito. A gente ajuda as empresas a conseguir esses benefícios, ter um câmbio mais barato, com um serviço bem personalizado por trás, o hedge, desde do cálculo da exposição cambial, ou a alternativa que ele deve escolher, até o hedge accounting depois, né, para poder contabilizar isso de maneira certa, poder recuperar os impostos e também conseguir as linhas de crédito. Né? A gente é sempre remunerado pelos nossos parceiros, né, pelos bancos, que a gente é correspondente, ou através da corretora de B3, né, de BMF, que a gente é vinculado. Então, eu recomendo bastante ter um advisor, vamos dizer assim, para ajudar nesse processo, para fugir dessas pegadinhas aí, porque tem momento melhor para você fechar câmbio durante o dia, tem a gente acompanha muito o mercado cambial, o mercado financeiro em si, para saber de tendência para onde vai, pode consultar a gente, fazer a proteção cambial, eu entendo como essencial, todo o risco da tua operação. É aquela coisa, todo mundo faz um seguro de carro, né? Mas ninguém quer usar o seguro. É isso aí. O hedge é a mesma coisa, né? Então você faz o seguro
da proteção da variação cambial, mas não queira usar. Você não quer que o importador não quer que o dólar suba. E aí o planejamento que acho que o empresário deve fazer, acho que eu nunca fiz, mas se eu fosse fazer uma aula no Sebrae ali, seria a primeira aula seria do fluxo de caixa. Faz esse planejamento com antecedência, tomar dinheiro com paciência é muito mais barato que tomar dinheiro na urgência. Então, total, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, né? CPF forte gera CNPJ forte, né? Então faça esse planejamento. Tem muita coisa técnica no meio aqui que a gente consegue ajudar, consegue. Né, a especialidade do cliente é o produto dele, a venda, né? Tem que vender, né? Isso é que ele faz melhor ali. Essas coisas sem custo que a gente pode proporcionar. E assim, a gente não tem medo de concorrência. A gente faz todos esses serviços aqui e a gente tem preço muito bom, bem competitivo. Então esse é o segredo do nosso sucesso, né? A gente oferece bastante serviço, bastante conhecimento técnico e é um ótimo precificador. E um bom atendimento, muito bom, muito rápido. Inclusive, eu vou deixar o contato aqui da Boreal na descrição, tanto do vídeo, quanto no Spotify, quanto no YouTube, e também no LinkedIn, que a gente vai fazer um post também no LinkedIn, porque realmente a gente indica a Boreal por vivenciar isso quase diariamente, semanalmente a gente tem fechado o câmbio, e grande parte tem sido com a Boreal, por vários fatores, atendimento, celeridade, retorno, envio dos comprovantes. Então, assim, para a gente que está no lado de cá, isso tudo conta, né? E hoje não dá para ser mais um. Nesse Brasil que é tão difícil empreender, é tão difícil trazer um negócio, é tão difícil conseguir clientes, e é o atendimento que faz toda a diferença. Então, até aproveito para dar parabéns para a Boreal, para a equipe de vocês, sempre muito, muito atenciosos e realmente ali para nos ajudar a atender a ponta final, né? Porque a gente também está só intermediando como trading, né? Claro. Existe uma ponta final. Obrigado. Pode continuar contando com a gente. Com certeza. Agradeço pelo teu tempo também, Gustavo, por estar aqui com a gente. O Gustavo veio de São Paulo para algumas visitas e conseguiu uma brecha aí na agenda para gravar com a gente. Agradeço por ter contribuído tanto conteúdo rico, que é difícil encontrar na internet conteúdos como esse. A gente tem aí a internet como uma grande ferramenta hoje de informação, mas pouco conteúdo de qualidade, com informação séria e com pessoas aí de referência. Então, te agradeço pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, e com certeza fica um convite numa próxima vinda para Santa Catarina, estar aqui a gente falando talvez sobre outro tema. Legal, obrigado pela oportunidade, foi um prazer participar. Que bom, que bom. Gente, então fica mais uma vez o convite, né? Curtam aqui o nosso vídeo, compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam, e a gente fica à disposição. Vou deixar aí os contatos da Boreal nas nossas redes também, quem quiser entrar em contato, fazer as cotações, conhecer mais o time comercial deles, entender mais os serviços, eles estão aí à disposição. Tá bom, gente? Obrigada, uma boa semana e até. Tchau, tchau. Obrigada, tá, Gustavo? Obrigado, valeu.